Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os dois continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas duas regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do Lago Pontchartrain. 9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, que ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os dois continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos e a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga, e os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, há longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os dois continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo Mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la, pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica. Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo. É o único lugar no planeta que conecta o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular. O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes,
rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal. E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas. As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados. Todo o mar Mediterrâneo é o que restou do Mar de Tétis, que existia durante a Era dos Dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o Mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o Mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos, a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. Uma ponte, uma estrutura muito útil que remonta aos tempos neolíticos. A ponte mais antiga do mundo, pelo menos a que ainda está de pé, é a Ponte Arcadico, construída há mais de 3.000 anos. Mas existe um rio que você não pode atravessar usando uma ponte, o Rio Amazonas, o maior e mais extenso rio do mundo. Ok, na verdade o Rio Nilo é o rio mais longo do mundo, mas o Amazonas quer os 2 títulos para si. O Rio Amazonas nasce no Peru e atravessa a Colômbia e o Brasil até chegar a um imenso delta no Oceano Atlântico. Suas águas percorrem uma distância maior do que Frodo e Sam e mesmo assim nunca foi construída uma única ponte sobre ele. Por que isso acontece? Primeiro de tudo, as cheias sazonais mudam o tamanho do rio. Durante a estação seca, o Amazonas tem cerca de 5 quilômetros de largura.
mas durante as chuvas intensas pode chegar até 50 quilômetros de largura em poucas semanas. E não é só isso. A cheia também faz o rio mudar de posição. Agora, imagine tentar construir uma ponte em um lugar onde o chão vira água por cerca de 4 meses. Não é uma tarefa impossível, mas também não é das mais fáceis. Agora, se você lembrar das suas aulas de geografia, talvez recorde que o solo das margens do rio pode ser muito macio, especialmente no Amazonas, o que significa que ele pode erodir e se deslocar. As chuvas fortes também criam pântanos, um tipo de área alagada que, na verdade, reduz a intensidade das enchentes e purifica a água. Esses lugares também abrigam muitos animais. Isso significa que, para construir uma ponte, parte dessa área alagada teria que ser drenada, o que arruinaria a vida de todos esses animais. Além disso, as fundações dessa ponte teriam que ser profundas, e isso custaria muito dinheiro. A chuva ainda cria mais um problema para a possível ponte. Ela aumenta o nível da água do rio de 4 a quase 15 metros. Claro, já foram construídas pontes em rios profundos antes, como a Ponte Padma, uma estrutura gigantesca com fundações de 127 metros. Mas como o solo do rio Amazonas pode se erodir facilmente, uma ponte teria que ser construída usando estruturas flutuantes, conhecidas como pontões. E eles não são úteis em um rio que muda de profundidade quando bem entende. O próximo item da nossa lista de coisas que atrapalham as iniciativas humanas é a floresta amazônica. Essa floresta se espalha por 9 países e é tão grande e tão densa que poderia cobrir cerca de metade da Europa. Isso significa que uma ponte provavelmente ligaria um pedaço da floresta a outro. Uma melhoria inútil para a vida das capivaras e onças. Claro, os verdadeiros usuários de uma ponte dessas seriam os humanos. A maioria das pessoas vive ao redor dos afluentes do rio Amazonas, não ao redor do próprio rio, porque quem é que quer viver como um castor numa represa? Existe até um estado chamado Amapá, do lado esquerdo do rio Amazonas, que é completamente isolado do resto do Brasil. Você pode facilmente pegar seu carro e visitar o vizinho, um lugar chamado Guiana Francesa. Mas se quiser ir para outra parte do Brasil, vai ter que encontrar outros meios de transporte. Além das pequenas populações ribeirinhas que vivem bem na beira do rio, do Amazonas, as cidades maiores foram construídas perto dos rios afluentes, como o Rio Negro, que inclusive tem uma ponte, e o Rio Nanay, no Peru. As pontes que passam sobre o Nanay e o Rio Negro são as únicas 2 pontes sobre os rios da bacia amazônica. A falta de boas estradas e rodovias dentro da Amazônia também faz com que a construção de pontes seja um esforço meio sem sentido. Lá nos anos 70, os humanos tiveram grandes ideias de como explorar ainda mais a Amazônia. E foi por isso que decidiram construir uma rodovia que cortaria a bacia amazônica de ponta a ponta. A estrada, chamada de Rodovia Transamazônica, deveria levar pessoas até o coração da Amazônia. Mas parece que as dificuldades de construir mais de 3.000 quilômetros de estrada dentro de uma floresta densa não foram previstas. No meio do caminho, o projeto foi abandonado porque era super caro e problemático. Hoje em dia, as rodovias na bacia amazônica estão sempre alagadas, cheias de buracos e lama. Toda essa situação cria um efeito dominó. As pessoas não moram perto do rio porque é difícil acessá-lo. As estradas também não chegam lá porque é difícil construí-las, o que, por sua vez, faz com que ainda menos pessoas queiram se estabelecer às margens do rio Amazonas, já que não há estradas para levá-las até lá. Então, se não há estradas nem pontes, como as pessoas vivem lá? Você não vai acreditar, mas a população ribeirinha usa uma invenção muito antiga, mais confiável, chamada barco. O rio Amazonas é totalmente navegável, e as pessoas que moram lá utilizam como se fosse uma estrada. Assim como temos motos, carros e ônibus, o rio Amazonas tem canoas, lanchas e balsas. Existe até uma balsa bem específica chamada Obidense, que transporta pessoas para o município de Óbidos, daí o nome. Os moradores fazem tudo de barco. Eles têm até um barco-hospital que navega e visita as populações ribeirinhas e um barco-banco para você resolver tudo do banco enquanto admira a imensidão no Amazonas. Sinceramente, uma invenção genial. O lado ruim dessa falta de pontes é que isso nos impede de explorar as verdadeiras joias escondidas do mundo. Na Amazônia, por exemplo, existem mais de 10.000 sítios arqueológicos ainda não descobertos. Talvez nunca consigamos escavar coisas como vilarejos fortificados, geoglifos e muitas outras estruturas. Seria muito legal viver uma aventura à la Lara Croft no meio da Amazônia,
mas essas descobertas estão escondidas bem no coração da floresta. Ao mesmo tempo, só de barco você consegue presenciar o fenômeno impressionante das águas não misturadas do Rio Negro e dos Solimões no Rio Amazonas. Por mais de 5 quilômetros, esses dois afluentes do Rio Amazonas correm lado a lado sem se misturar. A velocidade e a temperatura dessas águas são diferentes, então você vê um rio que parece uma mistura de café com Coca-Cola. Esse fenômeno incrível é chamado de Encontro das Águas. Mas o Rio Amazonas não é o único rio do mundo considerado sem pontes. O Rio Congo, o segundo maior rio da África, tem apenas uma ponte que o atravessa. Os dois Congos, sim, existem dois países diferentes no mundo chamados Congo. São separados pelo Rio Congo e, até agora, nenhuma estrada as conecta. Além disso, uma curiosidade. Alguns geólogos acreditam que, na época em que Gondwana existia e os continentes estavam todos juntinhos, o Amazonas e o Rio Congo eram um só rio, conectados entre si. Outro lugar com falta de pontes é o lado leste do Tâmisa, em Londres. O lado oeste do rio é mais estreito, o que facilita a construção de pontes. Só no lado oeste existem cerca de 33 pontes, mas se você quiser atravessar o rio pelo lado leste, vai ser complicado. A questão é que, lá no século XIX, as companhias de navegação decidiram que construir muitas pontes sobre o Tâmisa seria caro demais, porque ali era uma rota de navegação, e as pontes teriam que ser mais altas do que o normal. A estrutura também teria que ser longa, já que algumas partes do Tâmisa têm cerca de 570 metros de largura. Mas construir pontes longas não é um problema em si. No Rio de Janeiro, por exemplo, você encontra a ponte Rio-Niterói, que tem cerca de 13,3 quilômetros de extensão. Quando foi construída, nos anos 70, era a segunda ponte mais longa do mundo. A ponte é tão longa que, em 2018, uma menina nasceu enquanto a mãe atravessava, e agora o local de nascimento na certidão dela é literalmente a ponte. Também não há retorno nela, então se você entrar na ponte por engano, vai ter que encarar um longo trajeto. Portanto, da próxima vez que você quiser explorar a Amazônia, não se esqueça de se lembrar de levar seu próprio barco. Para construir uma estrutura subaquática é necessária uma engenharia interessante. Uma grande ponte sobre um rio ou baía tem sua fundação enraizada debaixo d'água. É ainda mais complicado com túneis submarinos. A construção subaquática é um desafio. Os engenheiros precisam lidar com a pressão da água e a corrosão da água salgada. Também existe o problema de encontrar materiais adequados. Os mais típicos são concreto, aço e vidro acrílico. O concreto é indiferente às correntes de água e não é danificado pela água salgada. O aço fornece às construções subaquáticas uma estrutura robusta. E o vidro acrílico é forte, duradouro e resistente à luz solar. Também é transparente, por isso é frequentemente usado para fazer janelas em edifícios subaquáticos. De qualquer forma, quando a água é rasa, não é tão difícil construir alguma coisa. Os construtores criam uma fundação temporária, então, em cima dela, constroem vários pilares de sustentação da estrutura superior. Mas, se as águas são profundas, os engenheiros precisam usar outros métodos. Dependendo de qual for escolhido, a água é extraída ou desviada durante o processo de construção. Um desses métodos envolve o uso de um conjunto de grandes estacas cravadas, que são colunas longas e finas feitas principalmente de aço. Mas seu interior é parcialmente oco. Com a ajuda de um grande martelo, elas são cravadas no leito d'água como pregos em um pedaço de madeira. Depois disso, essas colunas de aço são preenchidas com concreto por meio de um tubo especial. O concreto desloca a água que estava ali anteriormente. Esse material tem a capacidade de endurecer mesmo quando está rodeado por água. É por isso que as estacas cravadas eventualmente se transformam em uma base estável para construções subaquáticas e sobre a água. As estacas cravadas são uma forma muito econômica de construir algo que precisa ser fixado no lugar. Elas evitam que as coisas sejam movidas pela corrente da água. Outra forma de construir estruturas subaquáticas é com ensecadeiras. Elas são construídas temporariamente e permitem que os trabalhadores criem um espaço seco para a construção. A água é bombeada para fora desse recinto e a ensecadeira funciona como uma represa. Uma ensecadeira concluída parece um fosso enorme com paredes altas cercadas por água. Ensecadeiras são feitas de pedra, aço e até mesmo terra. Essas construções podem ser realizadas rapidamente e removidas ainda mais rapidamente. Mas o processo de construção de uma ensecadeira é complicado e desafiador para os engenheiros. Eles precisam ter certeza de que a estrutura não irá inundar ou desmoronar.
A maneira mais simples de construir uma ensecadeira é empilhando muita terra, mas nesse caso, os trabalhadores geralmente precisam tornar a construção mais forte de alguma forma para ajudar a protegê-la dos danos causados pela água. Assim que a ensecadeira está pronta, bombas extraem a água de seu interior. Às vezes, é muito caro construir uma ensecadeira muito profunda e forte. Nesse caso, os construtores usam várias bombas potentes que eliminam o excesso de água quando ela escoa pelas paredes da ensecadeira. Se uma ensecadeira começa a falhar, o processo é lento e felizmente previsível. No canteiro de obras não existem apenas bombas principais, mas também de reserva. Em caso de emergência, elas podem entrar em sobremarcha. Assim, a água é mantida fora pelo tempo que for necessário para as pessoas evacuarem. Ensecadeiras são mais frequentemente usadas durante a construção de barragens e pontes. Mas quando um grande navio, como um navio de cruzeiro moderno, precisa ser consertado, os engenheiros também usam esse recurso. Navios assim são muito grandes para serem puxados para a terra, e uma ensecadeira cria um ambiente seco e fechado perfeito. O navio fica então isolado da água e os mecânicos podem consertá-lo onde quer que ele esteja. Além disso, quando um navio de cruzeiro precisa ser expandido, os engenheiros constroem uma ensecadeira em torno dele. Em seguida, bombeiam toda a água de dentro, criando um local de trabalho seco. O navio é então dividido em duas partes e o processo de alongamento começa. Existem vários tipos principais de ensecadeiras, apoiadas, celulares, de enrocamento ou de terra. Para cada uma delas, os engenheiros precisam descobrir a melhor profundidade em que a parede deve ser enterrada. Depende do tipo de solo e do próprio reservatório de água. As ensecadeiras apoiadas são usadas principalmente durante a construção em águas rasas. Essa estrutura é, na verdade, uma parede de estacas pranchas, que são peças com bordas entrelaçadas. Normalmente, elas são feitas de aço, mas o material também pode ser concreto armado ou madeira. As estacas pranchas criam algo como uma caixa em torno da área necessária. As ensecadeiras celulares também são feitas de estacas pranchas, mas neste caso, as estacas têm uma forma especial. Depois de conectadas, elas formam células que são preenchidas com solo ou argila. As células, por sua vez, criam uma parede que impede que a água passe. Graças à sua estrutura, é excepcionalmente estável. As ensecadeiras de enrocamento são usadas quando há muitas pedras no canteiro de obras. Elas são construídas sobre o solo, e isso evita que a água entre na ensecadeira, e as pedras servem de reforço. As ensecadeiras de terra são construídas em áreas onde a água tem menos de 3 metros de profundidade. Elas são criadas com os materiais que estão à mão, argila, areia e até mesmo solo. Existem também ensecadeiras de parede simples e dupla. O primeiro tipo é usado quando a área da construção não é grande e a profundidade é superior a 6 metros. Essas ensecadeiras são normalmente necessárias para a construção de pontes. Madeira ou folhas de madeira são colocadas no mar ou no leito do rio. Depois disso, chapas de ferro ou aço são adicionadas por dentro. Em ambos os lados da parede, os trabalhadores colocam sacos de areia até a metade. Por fim, a água é bombeada e a ensecadeira está pronta para o uso. A ensecadeira de parede dupla é utilizada para grandes áreas de construção e quando a água é muito profunda. Esses canteiros de obras precisam de suportes mais poderosos. Essa ensecadeira mais resistente possui 2 paredes, o que lhe confere uma estabilidade extra. 2 estacas pranchas são empurradas para o leito d'água com algum espaço entre elas. Quanto mais profundo for, maior será o espaço entre as paredes. Em seguida, elas são presas umas às outras. Depois disso, esse espaço é preenchido com solo. Ensecadeiras não são baratas. Isso significa que se uma for usada para um projeto, não há outras opções disponíveis. Por exemplo, é a melhor maneira de construir barragens permanentes. Quando a represa Hoover foi construída, várias ensecadeiras foram colocadas para desviar a água do Rio Colorado. Assim que o projeto é concluído, a água é bombeada de volta para a ensecadeira e suas paredes, sejam elas quais forem, são removidas. Outra forma de construção subaquática são os caixões. São estruturas estanques que são colocadas na água. Mesmo abertas, permanecem secas por dentro. Os trabalhadores podem continuar cavando até chegarem a uma superfície sólida, é onde o caixão será colocado. O que há de tão diferente nos caixões é que eles eventualmente se tornam parte da fundação de, por exemplo, uma fonte ou barragem. E mesmo que você não pense em uma ponte ou barragem como uma construção subaquática, muitos de seus elementos cruciais estão debaixo d'água. Por exemplo, uma ponte grande não seria capaz de suportar seu peso sem enormes torres de apoio, e elas ficam na água. Existem vários tipos de caixões, aberto, pneumático e fechado. Caixões abertos não têm fundo. Na verdade, são apenas paredes verticais que permitem aos construtores cavar no fundo delas.
Caixões pneumáticos evitam que a água vaze usando ar comprimido. Isso ajuda a manter a pressão igual dentro e fora da construção. Quando os trabalhadores desenterram alguns materiais, eles são enviados por um tubo de lama especial. Quando o caixão atinge o leito rochoso, os trabalhadores o enchem com concreto. Ao contrário de outros, um caixão fechado tem piso, e os trabalhadores o baixam sobre uma base construída com antecedência. Durante a construção da ponte de Brooklyn, os engenheiros usaram 2 caixões enormes. Graças a eles, alcançaram o alicerce e criaram as bases para as torres da ponte. Além de tudo isso, a construção fora do local é quando as coisas não são apenas construídas, mas também montadas fora do local. Nesse caso, os engenheiros costumam usar construção modular. É quando as unidades de construção produzidas na fábrica são entregues no local. Lá, elas são montadas como um conjunto gigante de Lego. As estruturas são então geralmente flutuadas até o local final em embarcações enormes, ou são rebocadas para lá. Depois disso, elas são baixadas no lugar. Algumas afundam com o próprio peso, outras só podem chegar ao fundo do mar após serem carregadas com pesos adicionais. Esse método de construção é bastante caro, e ainda assim é muito mais econômico do que construir embaixo d'água. Esse último precisa de engenheiros qualificados e ferramentas exclusivas. E não se esqueça dos riscos. Mas e os túneis subaquáticos? Como é que eles são construídos? Os túneis modernos são geralmente construídos com a ajuda de enormes tuneladoras. Elas têm um apelido, tatuzão. Mesmo que tal mecanismo tenha um preço exorbitante de vários milhões de dólares, ele precisa de pouco tempo para criar um longo túnel. A máquina avança muito lentamente. Possui uma placa circular especial com cortadores de discos giratórios. Eles podem roer facilmente a rocha sólida. A rocha é então lançada em uma correia transportadora de saída. Outro mecanismo usa essa rocha para construir o revestimento do túnel na esteira do tatuzão. Dessa forma... Imagine que você está dirigindo por uma ponte para visitar um amigo. No dia seguinte, você entra no seu carro para voltar. Mas não há mais um rio debaixo da ponte por onde você passou ontem. Acredite-se que foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas no sul de Honduras quando o furacão Mitch de categoria 5 atingiu a região em outubro de 1998. A ponte Choluteca, que as autoridades locais haviam reconstruído no início daquele ano, ficou em terra seca, já que o rio agora passava ao redor dela e não mais por baixo. A estrutura logo ficou famosa na internet como a ponte para lugar nenhum. Esse curso d'água mudou de direção da noite para o dia, mas normalmente isso acontece ao longo de períodos muito mais longos. Um rio deixa de correr em linha reta quando há até mesmo a menor mudança na paisagem ao seu redor. Até algo tão pequeno quanto um rato pode enfraquecer a margem de um rio. Imagine que uma família de ratos decide construir uma casa em algum lugar perto do rio e cava um buraco aconchegante. Com o tempo, a água entra nesse buraco e começa a levar embora qualquer solo solto. Dê alguns séculos e o rio vai acabar formando uma curva nesse lugar. E se você está preocupado com a família de ratos, relaxa, porque eles já tinham se mudado muito antes da água invadir a casa deles. As coisas acontecem ainda mais rápido com riachos pequenos porque, afinal, o leito deles também é menor. A correnteza quebra as pedras, o solo as absorve e, voe lá, forma-se o leito ou fundo do rio. A correnteza é mais forte no meio do curso d'água, e sua força molda diretamente o leito do rio. A água que corre pelos rios está cheia de terra e outras partículas. Tudo isso vai da nascente até a foz do rio e chega aos oceanos da terra. Em alguns casos, essas partículas se acumulam em determinado ponto, e é assim que novas praias, provavelmente incluindo a sua favorita, nascem a partir da areia fina. Do outro lado do rio, o fluxo da água é muito mais rápido, então essa correnteza veloz literalmente bate com força na margem oposta. Aí o processo de erosão começa tudo de novo. A erosão dos rios é o que acontece quando a água corrente leva o solo embora. E tenho que te dizer, as coisas acontecem muito rápido ali. Essa água é tão energética que pode até esculpir rochas, criando um cânion. Se as margens do rio forem compostas de material solto, como o humus, aquele solo onde você planta uma flor, então fica mais fácil para a água corrente erodir. Rios nas planícies costumam ser largos e lentos, porque há pouca resistência do solo ao redor. Então você não precisa se preocupar com ondas virando seu barco em um rio de terreno plano. Nas montanhas, os riachos rapidamente levam embora todo o solo superficial e cascalho, revelando a rocha matriz abaixo deles. Ela é firmemente presa, então os riachos de montanha são literalmente fixos na pedra, já que não conseguem desvestar essa rocha matriz.
Portanto, é a erosão que devemos culpar pelas mudanças no curso dos cursos d'água, assim como pelas montanhas e colinas. Quando um riacho encontra uma montanha ou simplesmente uma rocha, ele tem duas opções: contorná-la ou abrir caminho através dela. Nas planícies, os rios não têm nenhuma concorrência natural, então escolhem um caminho mais sinuoso. Todo esse vai e vem aumenta o comprimento total do rio, desde a nascente até a foz. Um exemplo disso é o poderoso rio Mississippi, nos Estados Unidos. Ele tem muitas curvas e voltas que são chamadas de meandros. Só no último século e meio, o Mississippi mudou de curso várias vezes. O último grande caso foi em 1876, quando o rio deixou a histórica cidade de Vicksburg isolada. 2 anos depois, uma equipe de engenheiros americanos foi até a região para construir o canal de desvio Yazoo, que levou 25 anos para ser concluído. Graças a isso, os navios puderam voltar a navegar até Vicksburg, reativando a economia da cidade. O que aconteceu nessa cidade do sul dos Estados Unidos no século XIX é uma consequência natural comum da erosão dos rios. As curvas de um curso d'água vão ficando mais acentuadas com o tempo, fazendo a água fluir mais rápido. Isso acelera a erosão e as curvas individuais começam lentamente a se aproximar até o ponto em que se unem. Quando isso acontece, o rio se endireita de uma hora para outra, deixando um lago em forma de ferradura no lugar onde ficava a curva. Esse novo corpo d'água formado é chamado de lago em meandro. Esses lagos de águas parada ou secam, já que não são mais alimentados por uma nascente, ou acabam virando pântanos. Em alguns casos, as pessoas usam esses lagos como várzeas para a agricultura. O Lago Chicote, no Arkansas, é o maior lago em meandro da América do Norte, formado pelo Mississippi há vários séculos. A nascente do Mississippi é um lago em Minnesota, mas um rio também pode começar quando 2 outros cursos d'água se unem, ou quando a água simplesmente brota do subsolo. Até mesmo a neve derretida pode alimentar um rio, como o Amazonas, que recebe sua água dos Andes. Determinar a nascente de um curso d'água pode ser complicado. Por isso, o debate sobre qual é mais longo, o Amazonas ou o Nilo, ainda continua. O que os cientistas sabem com certeza é que o Amazonas transporta mais água do que qualquer outro rio. 1/5 de toda a água doce que entra nos oceanos da Terra vem desse rio sul-americano. Quando você olha o rio Amazonas em um mapa, percebe que ele flui do Peru para o Brasil, ou seja, de oeste para leste. Essa direção pode parecer estranha quando você compara com o Mississippi, que flui para o sul no mapa. É tão confuso porque você provavelmente sabe que os rios correm para baixo, influenciados pela gravidade. Mas para baixo não significa automaticamente para o sul. A água corrente vai tentar encontrar o caminho mais fácil para descer. Então não existem regras em relação aos pontos cardeais. O rio Nilo é o melhor exemplo disso, já que ele realmente flui para o norte, desaguando no mar Mediterrâneo. O norte do Egito, onde ficam todas aquelas pirâmides, está em um terreno mais baixo do que o Sudão, onde o Nilo se forma quando o Nilo Azul e o Nilo Branco se encontram. O rio Obi, no norte da Ásia, e o rio Mackenzie, no Canadá, ambos fluem para noroeste, enquanto o rio Amarelo, no leste da Ásia, flui na mesma direção do Amazonas, para o leste, desaguando no Oceano Pacífico. Esses grandes rios são alguns dos melhores exemplos de que um curso d'água não precisa necessariamente fluir do norte para o sul. A gravidade é o único fator importante que determina para onde um rio vai fluir, já que a água corrente está sempre sendo puxada para baixo. O fluxo da água é mais rápido em encostas mais íngremes. Quando há uma queda repentina no fluxo, formam-se cachoeiras. O Salto Ángel, na Venezuela, é a cachoeira mais alta do planeta, com a água despencando de uma altura de 2.600 pés. Cuidado por onde pisa. Numa cachoeira, a água em queda pode facilmente atingir a velocidade de uma gazela de Thomson, mas à medida que um rio se aproxima do fim de sua jornada, ele desacelera significativamente. O curso da água não tem energia suficiente para cortar a terra ao redor. Todo o sedimento que ele carrega ao longo do caminho, como o arenito, o desacelera. No lugar onde um rio encontra o oceano ou um lago, ele se livra do sedimento ao longo de suas margens, criando um delta, uma área rica em solo fértil. O Ganges, na Índia, tem o maior delta do mundo, com várias centenas de milhas de largura e visível do espaço. O Amazonas, por outro lado, não tem um delta verdadeiro porque as fortes correntes do Oceano Atlântico levam embora tudo que a torrente traz. A parte mais profunda do leito do rio, que corre pelo seu meio, é chamada de canal. É aí que a correnteza é mais forte. Por isso, os navios navegam sobre esses canais.
Quando os engenheiros querem expandir uma via navegável, eles simplesmente cavam um canal mais profundo e lá, navios maiores agora podem passar. Essa é apenas uma das formas como os humanos alteram os cursos d'água. Muitas vezes, reforçamos as margens de um rio para evitar erosão ou construímos barragens que interrompem ou desviam o fluxo da água. A barragem operacional mais antiga do planeta data da época dos faraós egípcios. Foi, claro, a primeira maldita coisa. Você está tomando café da manhã na cozinha e acena para os passageiros de um avião que passa na sua janela. Ah, mais um. Seu andar é o 739º do Exceed 4000, uma cidade inteira dentro de um enorme arranha-céu. Não parece algo real agora, mas um dia pode se tornar. Vejamos o que é preciso para fazer isso acontecer. Mas primeiro, vamos dar uma passada pela lista das construções que já foram as mais altas do planeta. A Grande Pirâmide de Gizé, originalmente com 146 metros, foi a estrutura mais alta já feita por humanos por mais de 3.800 anos. A Catedral de Lincoln levou esse título apenas em 1311, ganhando por apenas 1 metro. Então, o Washington Monument se tornou o novo campeão. Como as pessoas começaram a usar cada vez mais aço, a Torre Eiffel se tornou a construção mais alta do mundo. Em seguida veio o Empire State Building. Ele não manteve o título por muito tempo, com cada vez mais arranha-céus construídos em todo o mundo. Vamos avançar daqui para o atual recordista, o Burj Khalifa. Com 163 andares, ele é 2 vezes mais alto que o Empire State Building e tem cerca de 3 vezes a altura da Torre Eiffel. Em um dia claro, dá para vê-lo a uma distância de 96 quilômetros. Leva 1 minuto para um elevador de alta velocidade ir do térreo até o andar 124, onde fica um dos decks de observação. Demorou 6 anos para concluir essa beleza que se tornou um dos símbolos de Dubai. Falando em sua localização, se você já tentou construir algo na areia, sabe como é difícil tornar a edificação estável. Os engenheiros tiveram que fazer 192 perfurações sob a fundação de concreto de 110 mil toneladas dessa construção gigantesca. Também trouxeram milhões de toneladas de areia da Austrália. Sim, veio areia extra para o deserto, pois a do local fica pastosa quase como neve em tempestades de poeira sem fim. A trazida da terra dos cangurus é menos lisa e se tornou uma base perfeita para o projeto. Devido ao atrito entre o concreto e o solo, essas estacas não se movem e a fundação permanece sólida. O mesmo arquiteto projetou outro edifício que deveria se tornar o novo detentor do recorde. A Torre de Jeddah, na Arábia Saudita, será quase 183 metros mais alta que o Burj Khalifa. Uma vez concluída, a construção de 80 mil toneladas de aço abrigará o observatório mais alto do mundo. A Torre de Jeddah terá 59 elevadores, alguns deles com 2 andares. O terço inferior do arranha-céu é destinado a escritórios. Os andares seguintes abrigarão um hotel de luxo, e os demais 167 serão reservados para apartamentos. A silhueta estreita do edifício deve ajudá-lo a resistir aos ventos e à gravidade. A base será definitivamente extra larga para deixar toda a construção estável. Até agora, apenas 1/3 do edifício foi concluído, e a obra foi interrompida por um período de tempo desconhecido. As razões para essa decisão não têm a ver com geologia ou clima. Os seres humanos aprenderam a lidar com todos os tipos de solos e condições. Por exemplo, se quisermos construir nosso futuro arranha-céu em uma zona sismicamente ativa, precisaremos fazê-lo flexível. As estacas podem suportar o peso do edifício, mas a base de concreto ficaria sobre enormes molas. Durante um terremoto, o chão vai tremer e se mover de um lado para o outro, mas as molas irão amortecer e compensar o movimento, e o prédio vai ficar no lugar. O vento é outro problema para os arranha-céus. Quanto mais alto, mais são afetados. É por isso que a maioria deles é feita para poder balançar ou tem buracos para permitir a passagem do vento em vez de bater contra a superfície do edifício. Então, em teoria, se tiver os materiais certos e grana suficiente, é possível construir da altura que quiser. Tudo o que é preciso é expandir a base para tornar sua edificação estável. Como nosso planeta tem formato esférico, em algum momento você teria que parar, mas mesmo uma base desse tamanho seria suficiente para segurar um arranha-céu mais alto que o próprio Monte Everest. O edifício Exceed 4000 ficaria no meio dessa competição, na altura de 45% do pico mais alto do mundo. O Monte Fuji se tornou a inspiração para esse projeto, que pode ser construído no Porto de Tóquio. Será uma cidade independente em um prédio, alimentada principalmente por energia solar.
Ela poderá se tornar o lar de até 1 milhão de pessoas. Elas nem sairão de sua enorme morada, pois também haverá escritórios no local. Os engenheiros precisarão resolver vários problemas para tornar todo o projeto possível. Como o prédio terá 800 andares, haverá uma enorme diferença na pressão do ar entre os níveis superior e inferior. Eles terão que encontrar uma maneira de nivelá-lo para que os moradores se sintam confortáveis e saudáveis. Então, imagine a quantidade de cabos de força para permitir o funcionamento de todos os aparelhos e mecanismos. Eles planejam substituí-los por geradores de energia renovável. A base do edifício terá que ter cerca de 6 km de diâmetro para suportar seu enorme peso. Isso é o mesmo tamanho que a base de alguma montanha gigantesca. A abertura na parte superior permitirá que um pouco de ar e luz natural fluam para dentro e alivie a carga nas fundações. O Exceed 4000 detém atualmente o título de maior edifício que já foi totalmente projetado, mas não está na lista dos que serão concluídos em um futuro próximo. Os engenheiros não descartam que, com novos materiais e inovações de design, isso seja tecnicamente possível, mas custaria muito dinheiro. Outro projeto ambicioso, que até agora é apenas um conceito, é um arranha-céu de 20 km. São 24 Burj Khalifas colocados um em cima do outro. O autor de ficção científica Neil Stephenson, que desenvolveu o projeto, sugeriu usar esse arranha-céu como base para lançamento de foguetes. O escritor estudou física antes de começar na ficção científica, então o projeto pode ser realista com um adequado aço de alta qualidade. Stephenson afirmou que seria a maneira mais barata de lançar foguetes ao espaço. Os engenheiros também teriam que cuidar dos ventos que ficam muito intensos em uma altura como essa. Falando em viagens espaciais, talvez nem precisemos de foguetes para subir lá em um futuro não muito distante. Um elevador espacial poderia levar os humanos a uma altitude de 36 mil quilômetros à superfície da Terra. A ideia tem, na verdade, quase 150 anos. Tanto a NASA quanto pesquisadores de diferentes países concordam que agora estamos bem próximos de sua realização e algumas construtoras afirmam que podem executá-lo até 2045. O primeiro grande passo rumo a esse objetivo é testar como algo assim agiria no espaço. Será um experimento único e uma miniatura usada nele servirá de protótipo do futuro grande projeto. Os cientistas estão tentando encontrar um material certo para substituir o cabo normal. Ele precisaria se estender por dezenas de milhares de quilômetros e seria muito pesado para a construção futura. Parece que um material ultra forte conhecido como grafeno daria conta. Testar e construir o elevador adequado ao espaço e um cabo forte o suficiente para segurá-lo é um lado da história. Outro problema são os detritos espaciais, aqueles pedaços de foguetes e espaçonaves orbitando a Terra que podem danificar a construção se colidirem com ela. Mas como muitas mentes brilhantes estão trabalhando para resolver esse problema, podemos nos manter otimistas e esperar o primeiro lançamento daqui a alguns anos. Isso abrirá toda uma nova era de exploração espacial, pois subir lá se tornará uma questão apenas de apertar um botão. Uhul! Em sua maioria, os arranha-céus da Europa estão concentrados em 5 cidades: Londres, Frankfurt, Paris, Moscou e Istambul. Mesmo juntos, estes lugares têm menos dessas construções do que a cidade de Nova York. Para um edifício ser considerado um arranha-céu moderno, precisa ter 150 metros de altura, ou seja, pelo menos de 40 a 50 andares. Cada andar tem em média 4 metros e 25 centímetros de altura do chão ao teto. Se você tivesse visitado os Estados Unidos antes dos anos 70, teria encontrado apenas um desses edifícios. O Home Insurance Building, em Chicago, foi o primeiro edifício mais alto do mundo, com 10 andares. Na Europa, os primeiros arranha-céus surgiram em Moscou. Eles formavam um grupo chamado Sete Irmãs, mas foram erguidos só em meados dos anos 90. A América do Norte começou a subir prédios cada vez mais altos. Isso aconteceu porque as cidades estavam ficando superpopulosas. O horizonte de Nova York é tão famoso que você provavelmente o reconheceria mesmo se nunca tiver ido a essa cidade antes. O mesmo acontece com Paris. Mas você consegue imaginar a Torre Eiffel cercada ou até mesmo bloqueada por arranha-céus? Isso certamente ofuscaria todo o seu brilho. O distrito de La Défense é onde podem ser encontrados os arranha-céus em Paris. Assim, eles não interferem no cenário romântico e turístico da cidade. Em Londres, as coisas são um pouquinho diferentes. Alguns arranha-céus de lá têm formatos inusitados. Uma dessas construções é o Pepino. Outro com formato interessante é o Shard, algo como fragmento em português. E tem mais um.
apelidado de ralador de queijo. Esses não são os nomes oficiais, claro, mas fazem sentido se você observar o formato desses prédios gigantes. Mas eles não têm um conceito arquitetônico qualquer. Os formatos foram pensados para não esconder a Catedral de Saint Paul. Aliás, o topo dessa construção monumental é visível até do Monte Rei Henrique VIII. E olha que esse local fica bem distante. De qualquer forma, há também outros pontos turísticos, como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster, próprios mirantes. Então, para não prejudicar a vista do horizonte de Londres, não é permitido construir nada que bloqueie esses monumentos. A maioria das cidades europeias já existia quando os Estados Unidos começaram a erguer seus primeiros arranha-céus. É por isso que elas não tinham muito espaço para colocar prédios gigantes. Cidades bem niveladas resultam de um crescimento estável ao longo dos anos. Por exemplo, em Lisboa, há um miradouro no Parque Eduardo VII. Desse lugar dá para ver todo o parque e o rio. Se de repente surgisse um monte de edificações de 150 metros de altura por lá, essa vista maravilhosa seria perdida. Não daria para ver a icônica avenida nem o rio. Em seus lugares, haveria apenas os prédios. Assim como Lisboa, muitas outras cidades na Europa não querem que arranha-céus atrapalhem sua herança cultural. Na Alemanha, por exemplo, a maioria deles fica em Frankfurt. Em outras cidades, a preferência é por proteger e restaurar os edifícios que já existem. E mesmo que, digamos, Berlim quisesse construir alguns arranha-céus, não conseguiria fazer isso. O solo de lá simplesmente não permite. Coloque um prédio desses por lá e ele afundará. Construir uma fundação para um prédio super alto na cidade requer um investimento alto, pois o solo é muito macio e arenoso. Mas e se fosse ignorada toda a herança cultural de uma cidade europeia e se resolvesse encher, por exemplo, Praga com arranha-céus? Primeiro, seria preciso demolir um monte de imóveis que já existem lá. Isso faria uma multidão furiosa de pessoas reclamar que a cidade que elas conhecem e amam está sendo destruída. Bruxelas, na Bélgica, já passou por algo parecido. Tem até uma palavra que surgiu desse fenômeno: bruxelização. Em termos simples, significa não se preocupar com o lugar em que serão colocadas novas edificações altas. Aqui tá bom. Põe mais uma ali também. Elas poderiam ser chamadas de couves de Bruxelas. Mas, na maioria dos casos, as autoridades locais não querem que as novas construções mudem a aparência histórica do lugar. Algumas cidades europeias maiores podem até seguir o exemplo da França e escolher um bairro separado para isso, ou seja, um lugar só para arranha-céus. O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo. E não foi fácil colocá-lo em pé. Levou 6 anos para ser concluído e dizem que valeu a pena. A construção é tão alta que dá para vê-la a 95 quilômetros de distância em um dia claro. O mais alto da Europa tem apenas metade do tamanho dele. O Lacta Center, em São Petersburgo, tem pouco mais de 460 metros de altura. A pergunta que não quer calar é: se os arranha-céus são tão altos, por que não são derrubados pelo vento? A estrutura deles, desde a fundação até o ponto mais alto, é a resposta. Vamos pegar o Burj Khalifa como exemplo. O solo onde ele foi erguido não é perfeito. Então, debaixo da fundação de 110 mil toneladas dessa construção gigante, há 192 pilares, assentados em uma profundidade de mais de 50 metros. Graças à fricção entre o concreto e o solo, esses pilares não se mexem, criando uma fundação sólida. Mas a maioria dos arranha-céus é construída sobre um alicerce pedregoso, pois quase não se mexe. As estruturas são feitas de aço. Se você olhasse para um deles sem sua estrutura externa, tudo o que veria seria um monte de vigas de aço. Quanto mais alto o edifício, mais os ventos o afetam. Domar esse fenômeno da natureza é um dos maiores desafios que os construtores têm que enfrentar. Imagine que você está em um dos andares superiores. De repente, uma rajada forte de vento bate no prédio. A construção inteira começa a balançar, e é possível sentir isso mesmo estando lá dentro. Você pode até cair caso não se segure em alguma coisa. Para evitar que isso aconteça, a maioria dos arranha-céus tem uma estrutura parecida com um pêndulo em seu interior. É ela que absorve a força do vento. Essa coisa é chamada de sistema de amortecedor de massa sintonizada. O mecanismo age como um contrapeso. Quando o arranha-céu é atingido pelo vento, é esse sistema que se move dentro dele. Algumas construções altas não precisam desse pêndulo. O Shard, por exemplo, lida com o vento com a ajuda de seu formato afunilado. E a Torre de Xangai usa seu giro em 120 graus. Os dois edifícios possuem estruturas incrivelmente inteligentes. É por isso que não balançam muito quando o vento bate neles. O Shard não tem nenhum sistema de amortecimento de massa sintonizada. E o que existe na Torre de Xangai só serve como atração turística.
Antes de o design de um prédio ser finalizado, ele geralmente passa por um teste em túnel de vento. Uma maquete da cidade é construída e testada com esse edifício super alto. Quando os especialistas ligam o vento, isso simula condições da vida real. Vamos supor que o modelo de arranha-céu quebre sob a pressão do vento durante o teste. É bem provável que ele caia na vida real também. Os ventos lá em cima podem ser tão fortes que turbinas de vento se tornaram grandes aliadas dos construtores. O Bahrein World Center tem 3 delas bem no meio dele. O Strata SE1, por exemplo, possui turbinas de vento no topo. Existe um fenômeno chamado efeito downdraft. São ventos acelerados que passam perto dos arranha-céus. Quando uma forte rajada de vento atinge um prédio muito alto, é empurrada para cima, para os lados e para baixo em direção à rua. Então, se você estiver passando perto de um prédio incrivelmente alto em um dia de ventania, pode ter que se afastar para não ser levado pelo vento. Mas digamos que vários arranha-céus quadrados fossem construídos um ao lado do outro. Nesse caso, eles certamente direcionariam o vento para as ruas. Isso poderia criar mini furacões em dias de muita ventania. Uma vez, um estudo examinou 100 prédios mais altos que estavam prestes a ser demolidos por seus proprietários. E descobriu-se que a maioria deles tinha uma duração média de apenas 42 anos. Mas alguns podem durar muito mais. Por exemplo, o Temple Court Building ainda está de pé até hoje. Com seus 45 metros, é um pouquinho menor que os outros, mas já viu mais de 100 invernos ao longo de sua existência. A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos na demolição de algum edifício